governador do Rio é preso pela Operação Lava Jato. Delator afirma que Luiz Fernando Pezão recebia mesada de R$150 mil quando era vice de Sérgio Cabral. Procuradora-Geral da República afirma que esquema criminoso no Rio não cessou. Gostaria de realçar esse ponto de sequestro de bens que são necessárias para que haja, no tempo oportuno, o devido ressarcimento do dano. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendeu que xingamento a policial sem a intenção de denegrir o agente ou a administração pública não caracteriza desacato. Olá, boa tarde. Boa tarde. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, está preso na Superintendência da Polícia Federal. A voz de prisão foi dada por volta de 6 da manhã no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governo do Rio. E quem tem as informações sobre a prisão de Pezão ao vivo é o repórter Gabriel Ciafrei, que fala com a gente ao vivo agora. Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. A prisão de Luiz Fernando Pezão faz parte de mais uma fase da Operação Lava Jato. Essa fase foi batizada de Operação Boca de Lobo. Investiga crimes como lavagem de dinheiro, corrupção e também organização criminosa. Os mandados judiciais foram expedidos pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer. São 30 de busca e apreensão, 9 de prisão preventiva e todos eles estão sendo cumpridos ou já foram cumpridos por 150 policiais federais em parceria com o Ministério Público Federal e também a Receita Federal. O principal alvo é o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, que foi preso por volta de 8 horas da manhã no Palácio das Laranjeiras e de lá seguiu para a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. De acordo com o depoimento de um delator, ele teria recebido entre 2007 e 2014 R$150 mil como uma espécie de mesada, além de bônus que podem ter chegado a R$1 milhão. Hoje pela manhã, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, deu uma coletiva sobre a prisão de Luiz Fernando Pezão. Segundo o Ministério Público Federal, apesar de ter assumido um papel fundamental na organização criminosa do ex-governador Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão comandava o próprio esquema de corrupção. Na coletiva de imprensa, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, explicou as medidas adotadas e a atuação do Ministério Público Federal. O senhor ministro Félix Fischer acolheu todos os pedidos que foram feitos pela Procuradoria-Geral da República, que consistem não só na prisão das pessoas que nós apontamos e em relação às quais requeremos a prisão, mas também medidas de busca e apreensão que também estão sendo executadas hoje em relação a 11 pessoas em diferentes endereços e também medidas, e gostaria de realçar esse ponto, de sequestro de bens que são necessárias para que haja, no tempo oportuno, o devido ressarcimento do dano. O governador Pezão e outras 8 pessoas foram presas no início da manhã após uma petição enviada ao Superior Tribunal de Justiça. Batizada de Boca de Lobo, a operação, que faz parte da Lava Jato, foi baseada na delação premiada de Carlos Miranda, ex-operador financeiro de Sérgio Cabral. Ainda de acordo com o Ministério Público Federal, entre 2007 e 2015, Pezão recebeu em propina mais de R$25 milhões em espécie. Raquel Dodge pediu o bloqueio dos bens do governador do Rio de Janeiro, avaliados em R$39 milhões. E o plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje à tarde o julgamento sobre o decreto de indulto de Natal de 2017. O texto é questionado pela PGR, que alega que o perdão vai beneficiar condenados por corrupção e lavagem de dinheiro. Foram 2 votos divergentes na ação que questiona a validade do decreto de indulto de Natal de 2017. O indulto é um tipo de perdão de pena e geralmente todos os anos próximo ao Natal. Um decreto é assinado pela Presidência da República. O último foi questionado pela Procuradoria-Geral da República no STF. Segundo o decreto, tem direito ao indulto os condenados que cumpriram 1/5 da pena, ou seja, 20% em caso de crimes sem violência ou grave ameaça. O documento também não estabeleceu limite máximo de pena para que o benefício possa ser concedido. Em outros anos, o limite foi de 8 anos. Outro ponto é a dispensa de pagamento de multas.
O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que o decreto de indulto de Natal de 2017, da forma como foi sancionado, viola a Constituição. Para o ministro, o perdão da pena vai alcançar condenados por corrupção, lavagem de dinheiro, desvios de recursos públicos, organização criminosa. Enquanto o mundo, de uma maneira geral, aboliu a possibilidade do indulto coletivo, no Brasil nós fomos expandindo o alcance desse indulto coletivo. O ministro destacou que o decreto passa a sensação de que o crime compensa justamente em uma época em que a sociedade brasileira luta contra a corrupção. A corrupção é um crime violento, praticado por gente perigosa. É um equívoco supor que não seja assim. Corrupção mata. Mata na fila do SUS, mata na falta de leitos, mata na falta de medicamentos, mata nas estradas que não têm manutenção adequada. A corrupção destrói vidas que não são educadas adequadamente em razão da ausência de escolas, deficiências de estruturas e equipamentos. O fato de o corrupto não ver nos olhos a vítima que ele produz não o torna menos perigoso. Por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes disse que o ato de conceder um indulto é exclusivo do presidente da República e ainda que só ele pode colocar os critérios que julgar conveniente. Não compete ao Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário, reescrever o decreto de indulto, pois ou o presidente da República extrapolou o exercício de sua competência constitucional e o Supremo então declara inconstitucional, é a função, ou o presidente, mesmo não concordando, mesmo que o Supremo não concorde com a opção, o presidente atendeu às exigências constitucionais e não podemos, nós, Poder Judiciário, substituir uma opção válida por outra. E além do indulto de Natal, vamos ver agora os outros itens que também estão na pauta da sessão do Supremo. Matéria penal é tema com 3 processos na pauta desta quinta-feira no plenário do STF, começando com recurso extraordinário sobre a possibilidade de que condenações transitadas em julgado, cujas penas tenham sido extintas há mais de 5 anos, sejam consideradas como maus antecedentes para efeito de fixação de pena base em outras condenações. 2 processos sobre esse tema estão ligados. O primeiro é uma reclamação, no caso que levou à prisão de policiais legislativos do Senado Federal na chamada Operação Metis da Polícia Federal, envolvendo escutas da Polícia Federal em gabinetes e residências de senadores. E uma ação cautelar que pede a apreensão dos documentos e equipamentos já apreendidos anteriormente no âmbito desta reclamação 25.537. Matéria processual é o tema que fecha a semana com 5 processos, nos quais se discutem critérios e contagem de prazos para apresentação de recursos em diferentes casos. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E a seguir, ofender a autoridade policial é desacato? Não em todos os casos. Desde que o cidadão faça dentro dos limites, é perfeitamente lícito e jurídico e viável esse questionamento à autoridade. Desacato é crime com pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Mas o que caracteriza essa conduta? Veja o que aconteceu no Distrito Federal em um caso julgado como desacato, mas o réu foi absolvido. A fiscalização e abordagem fazem parte da rotina de policiais e agentes de trânsito. O trabalho muitas vezes desagrada. O diretor de fiscalização do Detran do Distrito Federal disse que o desacato é muito comum, principalmente em operações à noite, com flagrantes de motorista sob efeito de álcool. Quando há uma pessoa desacatando um agente da autoridade de trânsito naquele momento, a tendência, inclusive, é de outras pessoas que estão sendo abordadas também partirem para uma situação de agressão. Então é muito complicado, é uma situação que gera insegurança para os agentes e, por vezes, a gente tem até que parar as operações para garantir que todos tenham segurança e até mesmo evitem serem agredidos naquele momento.
Desacato significa faltar com respeito ao funcionário público no exercício da função ou em razão dela, e é um crime previsto no Código Penal, com pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Mas cada caso é um caso e nem tudo pode ser considerado desacato. Um caso de xingamento a servidor público chegou ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O motoboy foi réu numa ação ajuizada pelo Ministério Público porque, ao resistir à apreensão da motocicleta que estaria com a documentação irregular, os agentes tiveram que usar spray de pimenta. Foi aí que um homem xingou os policiais militares. O TJ entendeu que o xingamento não se referiu ao cargo e nem à administração pública e, por isso, não caracteriza desacato. Segundo o relator do caso, ao xingar, o motoboy não teve a intenção de denegrir o agente e nem o Estado e absolveu o réu. Este advogado explica que todo cidadão tem o direito à livre manifestação e que, no caso específico, o xingamento foi uma reação inconsciente à atuação dos policiais. O cidadão, ele tem o direito de questionar as autoridades. A liberdade de expressão ainda é um direito constitucional. E desde que o cidadão faça dentro dos limites, é perfeitamente lícito e jurídico e viável esse questionamento à autoridade. E vamos continuar no assunto e conversar agora com o advogado Carlos Henrique Teixeira. Boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde, Rafaela Galton. Bom, como vimos na reportagem aí, há uma linha tênue, né, entre a liberdade de expressão e o desacato. Mas o que de fato configura um desacato? O desacato é um delito, enfim, definido no Código Penal há muito tempo, que não acompanhou, eu acho, linearmente uma interpretação adequada pela jurisprudência. Antigamente se tinha, evidentemente, uma autoridade pública que, se sentisse ofendida, dado o grau de sensibilidade da época, promoveria naturalmente uma ação dessa natureza, repreenderia aquele cidadão. Hoje em dia, essa acessibilidade está sendo um pouco questionada, porque quem é o funcionário público, além de mais uma pessoa que deve ser tratada com urbanidade também? Que delito é esse? Por que qualificar o funcionário e esse ente abstrato, a administração em geral, ser ofendida? Como assim? É subjetivo, né, definir o desacato também? Tem algumas dificuldades nesse sentido? Tem. A OAB, inclusive, promoveu uma DPF, salvo engano, a 496, e a OAB questiona, inclusive, que se trata de um tipo aberto, um tipo penal aberto de difícil qualificação. O que é a ofensa? Qual é a sensibilidade da pessoa? E qual é o limite dessa humilhação, desse desrespeito? Enfim. Agora, qual a pena para quem comete esse tipo de conduta? Olha, pelo fato de ter uma pena de 6 meses até 2 anos... Ou multa, né? Ou multa, é tratado no Juizado Especial Criminal. Então, já se considera um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, até a pena de uma inocuidade terrível, assim. Imagina, fui ofendido e aí a pena do cara é uma substituição, uma transação penal. Como o senhor avalia, nesse caso específico, a questão desse motoboy? É difícil chegar a uma decisão específica? Nesse caso, ele teria recebido o spray de pimenta e teria dado xingamento não direcionado às autoridades policiais? Eu fiz a leitura tanto da sentença quanto do voto proferido, então, pela turma recursal. E esse ponto é um ponto controverso, né? Quem fala em spray de pimenta é apenas o suposto autor do fato, o que foi absolvido. O que se teve efetivamente foi uma apreensão de uma moto que tinha seus documentos vencidos, tanto o motorista, o piloto, aliás, né, não teria um documento de registro para poder pilotar a moto, os documentos da moto estavam vencidos e ainda havia uma questão de uma ilegalidade, a placa estava amassada. Então, tudo isso corresponderia e abalizaria a iniciativa dos policiais que apreenderam a moto. Aí essas altercações posteriores foram objeto dessa ação penal, que já houve essa resposta, né, de absolvição. Agora, o contrário também acontece, né? O desacato por parte da autoridade policial. E aí ele vai ser penalizado também. A instituição e ele? Sim, o desacato partindo de um funcionário público pode ser compreendido em relação a outro funcionário público, porque tem que sempre ser um funcionário público vítima, como se fosse uma vítima, um intermediário da administração em geral. Então, por exemplo, uma autoridade de um alto escalão do executivo, que é, de alguma forma, parada numa blitz e é solicitado a ele que faça o exame do bafômetro, ele responde: você sabe com quem você está falando? Isso é muito normal nessa nossa cultura caudilhista, né? E, enfim, esse tipo de iniciativa já gera um tom de ameaça para aquele agente público, né? E ele pode compreender como sendo vítima de um desacato implícito, né? De uma ameaça implícita. Por todos os lados, a gente tem que ter bom senso e limite
na atuação e na conduta ali. Sim, sempre. Mas há os momentos, quem não passou por uma situação com um agente de um telemarketing ou num balcão de um atendimento público no qual o funcionário é desidioso, é inepto, é incompetente, isso gera uma insatisfação terrível, né? É difícil se conter nesse momento. Agora, por parte do cidadão, é difícil configurar isso, né? A materialidade desse caso, o que fazer? Quais são as provas? Provas testemunhal somente, um telefone celular? A prova pode ser uma gravação, podem ser testemunhas, pode ser inclusive o registro dessa ocorrência, ou seja, a materialização de um ato verbalizado, se tem um arcabouço assim, até bem amplo, uma imagem, uma filmação, enfim, uma filmagem, não, uma gravação. Há vários meios de provar. Porque é um ato, infelizmente, ainda muito comum, o desacato. Ou o desacato e também a ofensa por parte das autoridades. É uma coisa que acontece muito, então é uma situação que é recorrente, né, hoje em dia ainda. Sim, mas ainda assim, eu confio até que são casos isolados. Há, às vezes, uma má interpretação do que se trataria um delito de desacato. Eu tenho que ofender aquele funcionário público com um fim específico, e aí tem essa corrente doutrinária que é a vencedora nesse caso, com um fim específico de atingir a administração. Se eu xingo o policial, eu não estou, às vezes, querendo ofender a entidade que ele está trabalhando na corporação. É ele, a pessoa, aí se confunde, aí tem essas ações com essa natureza. Ok, doutor Carlos Henrique, obrigada mais uma vez pelas informações. Obrigado, doutor. De nada. Superior Tribunal de Justiça decide que julgamento de envolvidos na chacina do Cabula continua sendo competência da Justiça da Bahia. O crime aconteceu em 2015, no bairro do Cabula, em Salvador. 12 pessoas morreram, 9 policiais são acusados de participar da chacina. O Ministério Público Federal apresentou no STJ o incidente de deslocamento de competência para transferir a investigação, o processamento e o julgamento do crime para a esfera federal. Para o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, mesmo que as investigações conduzidas pela Polícia Civil Baiana tenham negligenciado a coleta de provas que pudessem incriminar os policiais, isso não teria causado prejuízo para a formação da convicção do Ministério Público, que não só promoveu a apuração própria, como também obteve as provas suficientes para oferecer a denúncia contra os envolvidos. Os ministros da terceira sessão do STJ consideraram que não foi atendido o requisito de demonstração de que os órgãos estaduais não teriam condições de desempenhar as funções de apuração, processamento e julgamento do caso com isenção. Assim, definiram que o julgamento continua sendo de competência da Justiça da Bahia. E no próximo bloco, a STJ impede penhora de parte do salário de fiadores para quitar dívida de aluguel. Esse tipo de processo pode se arrastar por longos anos. Empregados da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais mantêm cláusulas sociais e conseguem reajuste salarial após audiência de conciliação no Tribunal Superior do Trabalho. É a primeira vez que eles celebram um acordo com validade de 2 anos. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, mediou a conciliação que reuniu representantes da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM, e entidades sindicais dos empregados. O acordo, que terá vigência de julho de 2017 a junho de 2019, prevê reajuste salarial e de benefícios correspondente a 100% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, acumulado no período de julho de 2016 a junho de 2017. Aumento equivalente a 60% do INPC registrado de 1º de julho de 2017 a 30 de junho de 2018 sobre os salários e benefícios e renovação de cláusulas sociais do acordo coletivo de trabalho anterior. Essa é a primeira vez que a empresa e os sindicatos celebram um acordo com validade de 2 anos. Um resultado que atende não só as demandas aí da empresa, mas também as expectativas, né, do próprio sindicato junto aos seus empregados. Alcançamos uma vitória porque celebraram um acordo, mantendo as cláusulas do acordo anterior, e ainda tendo reajuste salarial, reajuste de benefício, foi uma campanha salarial vitoriosa. Superior Tribunal de Justiça impede penhora de parte do salário de fiadores para quitar dívida de aluguel. Para os ministros da 4ª turma, a medida ameaçaria a manutenção dos devedores e de suas famílias.
Quando o fiador é responsável subsidiário, ele pode se envolver em riscos financeiros e judiciários caso o inquilino seja inadimplente. Foi o que aconteceu com Mauro. Ele aceitou ser fiador de um amigo de infância. O problema é que o amigo não pagou os aluguéis. E como não tinha bens, a dívida acabou sobrando para o Mauro. Durante 5 meses ele morou na casa, não pagou nenhum dos aluguéis. E sobrou para mim a responsabilidade, porque o fiador é um devedor solidário. Eu questionei e não queria pagar, mas o corretor me disse o seguinte: olha, ou você paga, ou a imobiliária vai entrar na justiça contra você, você é o único que tem algum bem, um bem seu em algum momento será penhorado e a dívida será saldada. Diante da ameaça da imobiliária de executar a dívida com a penhora de bens, Mauro decidiu se desfazer de um carro para pagar o débito do amigo. Acabei tendo que assumir essa dívida e deixando de fazer as coisas que eu teria que fazer para minha família, para meus filhos. E, infelizmente, isso é mais comum do que se pensa. Essa advogada explica que a pessoa que aceita ser fiadora assume a responsabilidade da dívida em caso de inadimplência. Se o devedor principal não pagar e não tiver bens e nada que venha a arcar com a dívida, o fiador é chamado a arcar com a dívida. Se ele também não tiver, não é? Aí sim, a dívida fica impaga. Mas geralmente se encontra alguma coisa para saldar. E esse tipo de processo pode se arrastar por longos anos. Em Minas Gerais, credores buscavam receber valores referentes a parcelas de aluguel não pagas em uma ação que tramitava na Justiça há 20 anos. Após tentar receber do devedor sem sucesso, os credores pediram na Justiça o bloqueio de parte dos salários dos fiadores, depositado em conta corrente, já que eles não possuíam bens. A dívida inicial era de 14 mil, mas os valores atualizados já chegam a R$1 milhão. O pedido foi negado em primeira e segunda instâncias. A Justiça entendeu que esses valores têm caráter de salário, correndo o risco de o bloqueio ser superior a 30% dos rendimentos, ferindo a garantia do mínimo existencial. Se o devedor ele recebe valores que são suficientes para tirar 30% dele e o devedor não vai passar fome, não vai ter a sua situação em risco, a sua vida em risco, né? A sua sobrevivência e de sua família, eles autorizam. Os credores recorreram ao STJ, onde a relatora, ministra Isabel Galotti, lembrou o entendimento da Corte, no sentido de que a impenhorabilidade dos vencimentos é absoluta, exceto quando se trata de penhora para pagamento de pensão alimentícia. Para a ministra, como a dívida não possui natureza alimentar, deve ser mantido o entendimento jurisprudencial da Corte. O voto da relatora foi seguido pela maioria dos ministros da 4ª turma. Desburocratizar o Poder Judiciário. Este é o assunto de um seminário que acontece hoje em Brasília. Ao todo, 4 painéis vão debater formas de desburocratizar a justiça e racionalizar atos e procedimentos do judiciário. Durante a abertura do seminário no Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, falou sobre a importância de uma prestação jurisdicional mais rápida e eficaz, com menos burocracia. O Estado tem que interagir com a sociedade de maneira direta e transparente. O que traz resultados positivos, doutora Raquel, é a transparência e o acesso público e direto e transparente na relação sociedade-cidadão com o poder público. Outro assunto abordado no evento é a lei criada este ano que dispensa o reconhecimento de firma e a autenticação de documentos na relação entre cidadãos e o poder público. E o seminário vai até o fim do dia no Tribunal Superior do Trabalho e conta com a participação de membros e servidores de tribunais de todo o país. E foi lançado na biblioteca do STF o livro Repercussão Geral, uma releitura do direito vigente. São 281 páginas que trazem uma análise sobre as formas de aplicação da repercussão geral, que é quando um tema é julgado e a decisão pode ser aplicada em outros processos semelhantes. A obra é resultado do trabalho de mestrado do juiz Frederico Montedônio. Ele conta que o principal ponto analisado foi o baixo uso da repercussão geral para acelerar a tramitação de processos nos tribunais superiores. Se a gente for ver as decisões que usaram efetivamente a repercussão geral, foram aproximadamente 1.000 temas afetados ao longo desses pouco mais de 10 anos. Ou seja, mil e poucas decisões.
Nesse mesmo período de 10 anos, de mais de 10 anos, o tribunal proferiu mais de 1.300.000 decisões, o que significa que a repercussão geral ela representa menos de 0,05% das decisões totais do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é um instrumento que vem sendo muito pouco utilizado na prática e que, se fosse mais utilizado, seria, de fato, uma contribuição efetiva para equacionar a carga de trabalho do tribunal. O lançamento da obra foi na biblioteca do STF e contou com a presença de ministros e juristas. Durante o evento, o ministro Luiz Roberto Barroso discursou sobre a grande importância do livro para a mudança de cultura no trabalho dos tribunais. Nós precisamos de um choque de modéstia e de humildade, de reconhecer que não é possível julgar tanto assim e que, no fundo, a jurisdição constitucional deve ser qualitativa e não quantitativa. A fórmula que está proposta no livro e que eu endosso é a repercussão geral ser o primeiro filtro que o ministro do Supremo faz. E a gente fica por aqui. Outras informações no Jornal da Justiça, segunda edição, 18h30. Obrigado pela companhia e uma boa tarde para você. E continue com a programação da TV Justiça. Daqui a pouco começa a transmissão da sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal. Uma boa tarde para você e até amanhã.